Bom dia, Luiz e axé a todos, né? Eu quero te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, meus cumprimentos, minhas saudações a todos que vão assistir aqui, têm curiosidade sobre o terreiro. Eu sou dirigente do terreiro Zé da Virada e Maria do Bagaço de Umbanda, aqui em Fortaleza, Ceará, né? Na região da Messejana, terreiro de Umbanda Zé da Virada e Maria do Bagaço. Estou passando para deixar uma palavra sobre algumas coisas, quero deixar meu abraço fraterno a todos, troca de bênçãos, né? E deixar uma palavra para vocês. Graças a Deus a gente está voltando à normalidade após esse período de pandemia que todo mundo passou. Muito feliz em ser daqueles que a gente está passando e atravessando tudo isso, né? Pedindo pelas famílias também, especialmente aos pretos velhos e espíritos de luz, que ajudem e dê força nesse momento àqueles que estão precisando. Certo? Eu queria deixar uma palavra para vocês sobre você e a sua espiritualidade. Dizer que dentro dos terreiros existem e acontecem muitas coisas que às vezes não condizem muito com a espiritualidade e faz das pessoas refém dentro deles, né? Eu acredito muito que quando você vem nessa vida, existe uma espiritualidade, todos nós temos uma espiritualidade que nos cerca e você é chamado para determinadas correntes. Você pode ser chamado nessa vida para uma corrente dentro de um centro espírita, para uma corrente evangélica, uma corrente católica, uma corrente candomblessista, uma corrente umbandista, mas independente da corrente que você vai ser chamado, a espiritualidade vai se manifestar na sua vida, vai te desenvolver dentro da corrente que você tem aquele chamado, aquela missão para ser cumprida, né? Mas muitas das vezes a tua mediunidade, o que é a mediunidade? É a sensibilidade ao plano espiritual. Então, e essa relação que vai ser criada através dessa sensibilidade. Lembrando que mediunidade não é crédito. Você não é uma pessoa especial, diferenciada, porque você é médium, diferenciada no sentido de te fazer se achar maior ou melhor do que alguém. Não. A mediunidade é um débito, é para você servir ao teu próximo, mais ainda do que os demais, pela uma mediunidade de coisas que você precisa evoluir, certo? Então, eu quero te dizer que, entendendo isso sobre mediunidade, ela vai ser desenvolvida. Algumas pessoas vão receber o chamado para desenvolver essa mediunidade. Essa mediunidade ela pode ser desenvolvida dentro de qualquer corrente espiritual, né? Essa corrente espiritual, como eu falei, pode ser dentro de um centro espírita, pode ser dentro de de religiões cristãs católicas, evangélicas, pode ser dentro de terreiro de Umbanda, pode ser dentro de terreiro de Candomblé. O que importa é que você pegue essa espiritualidade, essa mediunidade que te cerca, que te chama, e você procure desenvolver ela. Primeira coisa que eu sempre digo é: tenha olhos clínicos, tenha uma visão clínica sobre os lugares. Né? Infelizmente, dentro de todas as correntes, existem pessoas que são muito sérias dentro do que fazem, existem pessoas que não são. Então, primeiro você tem que descobrir qual é a corrente que te chamou nessa vida, qual é o teu lugar. O que não impede de você estar em uma religião e pedir ajuda a outra religião. Eu atendo muitos evangélicos aqui dentro do terreiro, muitos mesmo, inclusive dirigentes de igreja evangélica, e os recebo com muito carinho, com muito amor, e procuro ajudar independente de qualquer coisa. Isso eu, como um bandista, cresci dentro de igreja evangélica, até os meus 16, 17 anos, fui enviado para seminário, a qual eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de aprendizado dentro de um seminário cristão evangélico. Um período muito bom da minha vida, de muito estudo, de muito aprendizado, durante 2 anos e meio, mais ou menos. Então, assim, você ser de uma religião e receber a ajuda de outra, ou passar um período, um tempo dentro de outra religião, ali, digamos assim, um telhado para uma chuva durante um tempo na sua vida, é maravilhoso.
Abra a cabeça para entender de que Deus não é propriedade de uma religião, Deus não é de um povo exclusivo, Deus é para todos. E Deus se manifesta dentro de todas as religiões. Aqui dentro dos terreiros é Zambi, é nosso Pai Olorum, ali é o Senhor Jesus Cristo, ali já é Jeová, e por aí vai, né? Então nós temos que primeiro entender que a espiritualidade é para todos. Tenho mediunidade, sinto de forma intuitiva, uma espiritualidade que me cerca. Então eu preciso saber, preciso desenvolver. Primeiro você tem que descobrir qual corrente te chama mais, onde tu se sente na casa de Deus. Qual é a corrente que tu chega e tu se sente na casa de Deus, bem, em paz. Quando você chega num lugar espiritual, você tem que sair melhor do que o que você chegou e não pior, né? Vale acrescentar isso. Depois, você precisa passar um período visitando, conhecendo, né? Tem muita gente que chega no terreiro às vezes e ele já chega assim, mal viu o terreiro, mal me conheceu e nada e tudo, e diz assim, eu quero ser da casa. Não, você primeiro precisa passar um período visitando a casa. Meu pai de santo diz assim, não se chega na casa de ninguém batendo o pé. Batendo o pé é aquele médium que recebe entidades, já incorpora e tudo, porém ele não está doutrinado, ele não ainda está disciplinado. E aí todo terreiro que ele vai, ele bate o pé. Quando você faz isso, todo lugar que você passa, você deixa energia e você leva energia para casa. E isso é muito perigoso, porque você pode estar num lugar maravilhoso, mas você pode estar num lugar ruim. Às vezes a energia de uma gira que você vai está ali sendo dito que é para uma coisa boa, mas por trás não é. Em oculto existem magias que você não conhece. Então você precisa ter um cuidado, ter um olho clínico, não ir pela emoção e pela euforia, que muitos vão quando se encantam ao ouvir um atabaque batendo. Você tem que ter um olho clínico. Escolher o lugar, entender que a sua espiritualidade é sua. O pai de santo e a mãe de santo não é dono do médium. Eu, particularmente, eu não tenho ciúme dos meus filhos de santo em nada, e é o que acontece muitas das vezes, mas isso eu precisei de um tempo para poder aprender também, porque logo no início eu tinha. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, hoje em dia eu aprendi uma coisa, eu como sacerdote de Umbanda, não sou dono da vida de ninguém, e nem sou fiscal da boa-fé, da devoção, se a pessoa está andando corretamente com os preceitos da casa e da espiritualidade da casa, ou com a sua própria espiritualidade. Não sou, eu sou apenas um orientador. Eu estou aqui como uma pessoa mais próxima que vivo 24 horas para a espiritualidade para tentar ajudar, te orientando, mas as escolhas vão ser sempre do médium. As escolhas vão ser sempre tua, né? Essa escolha, nós escolhemos pela espiritualidade todo santo dia e a cada segundo. A escolha que você faz para a sua vida, a cada pequena escolha que você faz, isso vai gerar uma diferença enorme na sua vida. Então, assim, a escolha ela é diária. Você pode entregar a sua cabeça para o santo hoje e amanhã fazer tudo que você o que não é para você fazer. É uma escolha sua, como a consequência também vai ser sua. Então, a gente que é pai de santo, mãe de santo, nós não somos donos de ninguém. Ninguém é propriedade da gente. É meu filho de santo. Não, ele é filho do santo dele, da espiritualidade dele. Eu sou apenas um orientador. Meus filhos de santo vão visitar outros terreiros e eu digo assim, pai, não tem problema nenhum. Vá, veja, assista, sinta a energia do lugar. Agora, eu como seu pai de santo, eu tenho a obrigação de fazer um banho de limpeza espiritual, porque eu não sei o lugar que você está indo, eu não sei a energia que você está trazendo de lá, então eu tenho que fazer um banho de limpeza para você quando você vier de lá. E aí é uma obrigação minha como seu zelador, como seu orientador. Mas proibir jamais. O terreiro, uma igreja, qualquer coisa que você queira ir, a espiritualidade pode estar lá. Se é negativa ou positiva, você vai sentir lá, eu não vou estar lá, mas eu como pai de santo eu tenho a obrigação de lhe dar seu banho de limpeza. Então é isso, nós não somos donos da vida de ninguém. Entender que a espiritualidade não é do terreiro, daquele médium lá. A espiritualidade daquele médium não é do terreiro. A espiritualidade daquele médium não é do pai de santo.
A espiritualidade daquele médium é dele, é da vida dele com as entidades dele. Nós, como zeladores, nós vamos apenas abençoar, orientar, cuidar, zelar. É o que nós vamos fazer da melhor forma possível, dentro das orientações que nós recebemos da própria espiritualidade. A espiritualidade está para todos, né? O que a espiritualidade tem para a sua vida é só para a sua vida. Eu atendo muitas pessoas dentro dessa história de que o Pai de Santo se sente dono da vida da pessoa. E aí proíbe ela de fazer visitas, proíbe ela de uma série de coisas. E aí você vai vendo, existe uma palavra que eu vou falar sobre isso já já, que é sobre palavra de manipulação. Onde infelizmente a manipulação, ela é das maiores linhas de queda de líderes espirituais. Já falei sobre isso. Jesus, no pináculo do templo, ele foi tentado. Uma das 3 tentações de Jesus foi no pináculo do templo, que era aquele lugar mais alto que tinha na torre lá do templo judeu na época, né? Do povo lá. E aí, o diabo manda ele se jogar e diz assim, que se ele for filho de Deus, Deus vai dar ordem aos anjos para segurar ele. Ali eram vários testes dentro de uma frase só. Uma era de identidade, ele saber quem ele era, né? E outra é justamente essa de manipulação. Essa de você estar num lugar muito alto, às vezes dentro da religião, você é tentado a manipular pessoas o tempo inteiro. Você saber que o seu poder, sua palavra tem um poder de influência sobre uma pessoa. E aí muitos pais de santo e mães de santo se perdem nisso, ou líderes de outras religiões. Porque nós não podemos manipular decisões e escolhas, nós podemos orientar. Mas a escolha sempre vai ser da pessoa. Então a gente não é dono da vida da pessoa, nem das escolhas dela. A gente só pode orientar. Olha, meu filho, é mais fácil por esse caminho, mas se você quiser seguir esse outro, é uma escolha sua. Eu torço pelo seu melhor, né? Então, essa tentação que todos nós que somos líderes estamos à frente, nós somos tentados diariamente também, é algo que você precisa estar atento. Eu publiquei aqui que eu já vi a reza de uma mãe de santo, uma senhorinha de reza, com um gongá bem pequenininho, desmanchar feitiço e demanda de gente que se julga grande dentro da espiritualidade e se divulga como tal. Então a espiritualidade ela é simples. Eu acredito muito nisso. Um dos preceitos da espiritualidade é a simplicidade e a humildade. O médium não é do Pai de Santo, mas da sua própria espiritualidade. Nós só somos orientadores, né? Não somos donos da vida de ninguém. Eu conheço também lugares onde as pessoas são determinadas para tais entidades. O médium está ali no processo de desenvolvimento e ele tem uma entidade que é da vida dele, para a vida dele. E aí o Pai de Santo, como já tem outros médiuns trabalhando com aquela entidade dentro da casa, traz outras para a vida daquela pessoa. Mas e aquelas entidades que queriam trabalhar naquela vida? Não, mas já tem um médium que trabalha com essa pessoa dentro da casa. E a entidade não pode começar o trabalho em um e dentro da mesma corrente concluir na outra vida, que ele também está na corrente daquela pessoa? Eu acredito que sim. Né? E aí eu vejo pessoas que me procuram, não, eu estou saindo desse terreiro, porque lá eu não posso trabalhar com a minha entidade, porque já tem uma pessoa que trabalha com aquela determinada entidade. Entidade não está registrada no nome de ninguém, não é propriedade de ninguém, nós não somos dono de entidade. Eu trabalho com o seu Zé da Virada, já todos esses anos que eu estou trabalhando, é o girador dessa casa. Mas se um filho de santo meu receber seu Zé da Virada, axé, força e luz na coroa que ele está girando. Não somos donos e proprietários de entidade nenhuma, nenhum está registrado, é propriedade nenhum de nós. Aliás, é de uma falta de humildade enorme pessoas que acham que o seu conhecimento limita a espiritualidade, porque não limita.
Existem pessoas que são de uma religião que acham que o orixá não pode passar no terreiro de Umbanda e tudo e tal. Claro, cada um na sua especialidade. Lá o lugar que é trabalhado orixá é trabalhado orixá, o lugar que é trabalhado entidade de Umbanda é entidade de Umbanda, local que é trabalhado aqui em Banda é trabalhado aqui em Banda e outras bandas que sejam. Mas a espiritualidade ela é livre. Ninguém detém a espiritualidade ou dita a espiritualidade. Eu não acredito nisso. E assim eu ensino, porque é o que se manifesta dentro da minha vida. Nós é que estamos sujeitos à espiritualidade, não a espiritualidade que está sujeita a nós. E aí nós vemos assim fantasias em nome da entidade, fantasias em nome da espiritualidade. Tire isso. Um dos maiores trabalhos que eu tenho, quando eu vou desenvolver trabalho para as pessoas, trabalho seja lá de um abre caminho, um trabalho de limpeza espiritual, trabalho de abertura de caminho no amor para uma pessoa, qualquer coisa do tipo, é justamente desmontar na cabeça da pessoa esse ensinamento de que você dá 1 litro de cachaça para a entidade está obrigada, está condicionada aos seus desejos, como se fosse a lâmpada de Aladim, que você esfrega, o anjo vem, ele está preso a você, porque você deu ali uma oferenda e ele vai fazer como você quer. E não é assim. Já tem um vídeo que eu falo sobre trabalho espiritual, onde eu explico isso. Então, falando sobre espiritualidade, eu quero te dizer que a tua espiritualidade, ela quer se relacionar com você. Todos nós temos um corpo espiritual, uma família espiritual que nos abraça e quer trabalhar na nossa vida. Primeiro, tenha um olho clínico nos lugares que você vá. Segundo, sinta o local, aquele local que você chega e você sente aqui, casa de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu coloquei os pés no terreiro do meu pai de santo, eu não entendia de nada, não entendi absolutamente nada, mas quando eu olhei, eu disse, cheguei em casa. Tanto quanto como religião, quanto que como local. Tem esse sentimento, fique atento com o seu radar ligado. Segundo, saiba que você não é refém de ninguém. Especialmente eu quero combater as pessoas que se acham, eu sou bruxeiro, eu sou bruxeira, eu sou feiticeiro e se não fizer do meu jeito eu derrubo. Esse tipo de coisa, não se prenda, não seja refém de ninguém que trabalhe com os filhos ou as filhas debaixo de ameaça. Tem que trabalhar dentro do respeito, dentro da coerência. Até a orientação que nós vamos dar como pai de santo e mãe de santo, tem que haver uma coerência entre a espiritualidade e a vida prática de cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma realidade. O que às vezes dá para um filho de santo se adequar, o outro já não dá. E aí a espiritualidade vai começando a conduzir. São como as águas que acham caminho onde não tem. Então a espiritualidade ela é assim, ela acha caminho onde não tem. E chega até você e te conduz no caminho dela. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês sobre espiritualidade, sobre liberdade dentro dessa espiritualidade. Claro que existem preceitos, claro que existem princípios. Cada casa dentro do seu axé, tem o seu. Mas existe hoje em dia, e eu atendo muitas pessoas que se reclamam dessa falta de respeito ao seu direito de escolha. Quando você se dedica à espiritualidade, você pega o seu livre-arbítrio, especialmente com entidades. Você pega o seu livre-arbítrio, você coloca dentro de uma caixinha, embala e coloca nos pés da entidade. Olha, eu tenho meu direito de escolha, mas eu pego a minha escolha e eu deposito nos teus pés para seguir a tua orientação, que você, entidade, enxerga mais do que eu lá na frente. Então, quando a gente tem as entidades na vida da gente, né? Quando a gente tem as entidades na vida da gente, você não perdeu o seu livre-arbítrio. Mas você pega o seu livre-arbítrio e deposita nos pés das entidades. E escolhe, não, antes de tomar a decisão, eu quero escutar vocês. E aí você começa a se devotar. Relacionamento com a entidade, com a espiritualidade dentro da mediunidade, é um relacionamento de amor. É como se fosse um namoro.
Você vai conversando com a sua entidade, você bota uma vela, você começa a escutar de forma intuitiva e você começa a tomar as decisões da sua vida. E você vai vendo que as orientações que você vai recebendo da espiritualidade, seja dentro de uma gira, seja de forma intuitiva, seja num sonho, como ela se manifestar para você, você vai vendo os frutos, são sempre melhores do que se você estivesse conduzindo a sua própria vida. Então chega o ponto que você pega o seu livre-arbítrio, coloca dentro de um pacotinho de presente e entrega nos pés da entidade. Não fica preso nos pés da entidade. No momento que você quiser ir buscar ela de volta, você pega. Mas você começa a criar um hábito de vida de ouvir a sua espiritualidade e se guiar por ela. Então você chama a entidade de guia, porque ele vai te guiar pelo caminho, abaixo de Deus. Claro. Criem esse relacionamento de amor com a sua espiritualidade, com as suas entidades. Para isso não precisa dar um elefante para a espiritualidade, fazer coisas que você não tem condições. Eu já atendi pessoas que estavam desempregadas e estavam se sentindo na obrigação de fazer santo e iam pegar dinheiro com a agiota, correndo risco de vida para poder entregar dentro de uma casa para poder fazer o santo. Será que o orixá não vê a situação que aquela pessoa está? Que obrigação é essa? Eu desacredito disso. Eu acredito muito mais na simplicidade dos orixás, na força deles, de uma forma assim extraordinária. Eu fico imaginando os escravos, que foram os que trouxeram os orixás para o Brasil, né? Eu fico imaginando a realidade deles dentro daquela senzala, tendo que cultuar os orixás sem poder. E aí eles iam para a beira do rio, pegavam e faziam as peças de barro, tudo de barro, porque o escravo não tinha condições de comprar louça. Quem tinha louça era o dono da casa de engenho, eram os barões do café da época, eles eram escravos. Então, para Oxalá, eles pegavam e faziam com as mãos ali um prato de barro para poder fazer suas oferendas. Então, eles iam pegar o barro lá do rio, faziam aquele barro, faziam suas oferendas e entregavam para o orixá. E aí hoje a gente vê muitas das vezes uma fortuna para uma pessoa fazer uma obrigação, né? Cada um com seus valores. Eu não estou aqui determinando valores, nem falando da casa de ninguém. Mas o que eu preciso falar é sobre a simplicidade do orixá e a necessidade espiritual das pessoas e das entidades de Umbanda, falando de Umbanda, porque eu entendo de Umbanda. Mas é o que eu ouço que chega para mim. Também dentro das entidades de Umbanda, vai fazer uma festa do Exu, para qualquer linha que seja, mas a simplicidade está acima. E as entidades conhecem a realidade de cada um. Então, cada pai de santo, cada sacerdote, cada sacerdotisa de Umbanda ou de outras religiões de axé, falo especialmente pelas religiões de axé, nós temos que levantar mais essa bandeira da simplicidade, entender que não somos dono das cabeças e as pessoas também não se devotar ao ponto de perder a razão. A fé, ela tem que estar equilibrada com a razão e com a coerência da sua vida prática. Tá certo? Não somos donos da vida de ninguém. Não temos que nos comportar dessa forma. Você é livre, filho de santo ou frequentador de um terreiro de Umbanda, ou que esteja com o trabalho girando. Tem pessoas que ficam presas também por um trabalho, né? Óbvio que você tem que ter uma orientação, seguir uma orientação, mas uma orientação que seja coerente. Você tem sua liberdade de ir num terreiro, de ir em outro, de ir num centro espírita, de ir numa igreja, onde você se sinta bem, né? Essa coisa de proibir, não, nós não podemos proibir nada. Nós temos que orientar. Proibir, não. Nós não podemos. Nós não somos donos da vida de ninguém. Tá bom? Quero deixar meu abraço a todo mundo aqui. Um axé, uma força muito grande. Uma semana de bênção. Eu queria falar sobre humildade, simplicidade, a bandeira que eu mais levanto aqui dentro. E falar também hoje sobre respeito à escolha das pessoas, sobre essa manipulação que acontece com as pessoas, você pode isso, você não pode aquilo.
E às vezes tem coisas que são coerentes, mas tem coisas que são fora da espiritualidade, que não condizem com a espiritualidade. E aí a gente precisa ter um filtro, né, desses limites, tá certo? Deixo o meu axé para todo mundo, um abraço. Como vai ficar salvo, eu não vou falar aqui, que é nome demais, mas quero agradecer, tá certo? Luz e axé, um bom dia a todos. O terreiro de Umbanda aqui, Zé da Virada de Maria do Bagaço. A gente segue, estamos voltando às atividades normais aos pouquinhos, com muito cuidado, conforme tem que ser, mas na bênção de Deus, né, nosso Pai Olorum, e depois de toda a espiritualidade, todos os orixás e todos os guias de Umbanda, né, os guias trabalham na força dos orixás da Umbanda, dentro das linhas, então eles estão aqui também. Tá certo?